Nossa aula está sendo gravada, a aula de matemática. Um dos últimos assuntos de matemática agora do primeiro semestre, tá? Não me interrompa, desliga os microfones, prestem atenção, pois essa aula é de multiplicação. Rimou, hein, galera? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui um videozinho que eu achei bem interessante. Ele resume um pouco o nosso assunto aqui sobre multiplicação, tá? É um resumo bem legal, presta atenção. Amigo bruxo, o que você está fazendo? Posso te ajudar? Olá, você viu quantas varinhas? Meus amigos foram para o pátio. Estou tentando contá-las, mas são tantas que não estou conseguindo. Eu conheço uma maneira muito fácil de contar todas as varinhas. Quer que eu te ensine a multiplicar? Amigo bruxo, vamos contar juntos todas essas varinhas usando a multiplicação. A multiplicação é como somar o mesmo número várias vezes. É uma operação que você vai usar muito no seu dia a dia. Você vai ver como é simples. Como você pode ver, temos 4 chapéus com 3 varinhas cada um. Como podemos saber quantas varinhas tem no total? Podemos fazer isso de 2 maneiras, somando ou multiplicando. Ou seja, podemos calcular 3 varinhas, mais 3 varinhas, mais 3 varinhas, mais 3 varinhas, ou 3 varinhas vezes 4 chapéus. As duas soluções vão ter o mesmo resultado, 12. Ah, então a multiplicação é uma soma de números iguais que se repetem várias vezes, certo? Isso mesmo. Vamos ver outro exemplo. Imagine que você tem que comprar 3 sapos para a aula de poções mágicas. Se cada sapo custa 2 moedas, quantas moedas precisamos para comprar 3 sapos? É muito simples. Podemos fazer a soma 2 moedas, mais 2 moedas, mais 2 moedas, que é igual a 6 moedas. Ou podemos fazer a multiplicação. 3 sapos vezes 2 moedas cada é igual a 6 moedas. Ou seja, os 3 sapos custam 6 moedas. Viu como você pode contar rápido agora que sabe multiplicar? Sim, é incrível. Os meus amigos vão amar. E como se chama todos esses números da multiplicação? Você quer dizer as partes de uma multiplicação? Os números que multiplicamos se chamam fatores. E o resultado se chama produto. Também é importante que você saiba que a ordem em que multiplicamos os fatores não é relevante, pois mesmo mudando a ordem, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Por exemplo, 3 vezes 5, que é o mesmo que 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, é igual a 15. E 5 vezes 3, que é o mesmo que 5 mais 5 mais 5, é igual a 15. Em outras palavras, o resultado de 3 vezes 5 é o mesmo que de 5 vezes 3, 15. Isto se chama propriedade comutativa da multiplicação e significa que a ordem dos fatores não altera o produto. Assim tão fácil? Que truque de mágica legal! Agora você já sabe multiplicar. Vai ficar surpreso com a quantidade de vezes que você vai usar essa operação. Agora, se você aprender as tabelas de multiplicação, será imbatível. As tabelas de multiplicação que foram mencionadas aqui, galera, é o que vocês e eu chamamos de tabuada, né? Então, vamos lá. Nós resumimos a nossa aula de hoje num único assunto que vocês já viram. Só estou aqui relembrando um assunto que vocês estudaram desde o 2º ano, chamado multiplicação, tá? Vocês aprenderam no videozinho. Se não aprenderam, eu estou aqui repetindo para vocês que a multiplicação é uma adição de partes iguais. Toda vez que eu multipliquei, é a mesma coisa de eu somar ou adicionar. Por exemplo, 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, em uma multiplicação, eu vou adicionar todas as partes de forma igual.
Então, 3 balas, eu vou repetir ela 4 vezes, tá? Então, 3 balas repetido 4 vezes. Tá? Então, essa continha de cima e essa aqui de baixo é a mesma coisa, é a mesma operação. 3 vezes 4 são 12. E o 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12. Veja que a gente, quando alguém inventou a multiplicação, galera, inventou com o objetivo de diminuir o tamanho da continha. Ó aqui. Se você fosse adicionar, olha o tamanho dessa conta. Sendo que na multiplicação, você só usa 2 números e o sinal, né? Então, diminuiu bastante. Isso aqui que eu dei um exemplo pequeno, que eu poderia dar aqui um exemplo muito grande. Então, isso aqui é multiplicar. Multiplicar é adicionar de forma igual, quantas vezes for preciso. Tá bom? Alguém quer fazer pergunta ou comentário? Eu não sei se é retomando a gravação, mas bora ver. Lembra que eu expliquei para vocês, então, que multiplicar é adicionar as parcelas iguais, né? É uma forma de resumir. Vocês também viram lá no outro vídeo que as partes de uma multiplicação se chamam fator. Do mesmo jeito que as partes de uma adição se chama parcela. Então, essa continha de cima aqui não é uma adição, não é? Então, quantas parcelas eu tenho nessa adição? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 parcelas, não é assim? E nessa multiplicação, eu tenho um fator e 2 fatores, não é assim? Sim. Porque os nomes das partes de uma multiplicação se chama fator, tá? E os nomes das partes de uma adição se chama parcelas, não esquece não. Vocês aprenderam que a gente pode armar as continhas em pé. Como é que a gente dá um nome quando ela está em pé? Armar. Sim, armar, mas... Armada. Vertical. Isso, armada na vertical. E quando elas estão deitadas igual aqui em cima, qual o nome? Horizontal. Isso, Horizontal. parabéns, horizontal. Vocês preferem responder a continha na horizontal ou na vertical, galera? Vertical. Eu prefiro a vertical. Presta atenção, galera. Eu armei aqui... Vertical. Eu armei aqui a continha em pé, na vertical, para você saber os nomes das partes. Estou esperando desligar o áudio, galera, tá dando interferência. É que eu quero só uma coisa. Fala. Essas coisas aí que você está fazendo é para copiar no caderno? Não, só estou explicando, tá? Tá. Uhum. Então, veja só, galera. Esses aqui são as partes de uma multiplicação, chamado fator. E o resultado, como o Vitor mencionou, se chama produto. O sinal da multiplicação é a letra X, tá? O nome desse sinal é vezes. A gente lê como se fosse vezes. Então, a leitura fica assim, 3 vezes o 4 é igual a 12. O sinal de igual é esse tracinho aqui ou esse aqui, né? Que muda de posição, de forma, dependendo da posição. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Agora, só um detalhe, tópico aqui para me finalizar aqui. Tá vendo que aqui em cima eu coloquei o fator 3 e aqui embaixo eu coloquei o fator 4? Tá vendo aqui? Se eu inverter, se eu colocar o 4 em cima e se eu colocar o 3 embaixo, o produto vai alterar? Não. Não altera. Isso significa Não. que a ordem que eu coloco os números em uma multiplicação não altera o resultado. Tem até um ditado popular que diz assim, a ordem do fator não altera o produto. É um ditado popular, tá? E é certo, baseado aqui nessa continha de multiplicação. A ordem que eu coloco o número não altera o resultado.
Tá. Do mesmo jeito, galera, que na adição, tá? Na adição também. A ordem que eu coloco aqui, os números, não altera o resultado. Beleza. Agora eu quero que você fique ligado na última coisa. Última coisa. Quando você for multiplicar um número, e esse número tiver, por exemplo, igual esse aqui, 2 algarismos, e o próximo número, por exemplo, esse aqui, tiver apenas um algarismo, quando você for armar essa continha na vertical, ou seja, deixar ela em pé, é sempre bom você colocar o maior número em cima, como sendo o primeiro fator, e o menor número embaixo. Por quê? Vai te ajudar. É uma dica na hora de multiplicar, tá bom? Lembrando que aqui eu tenho 32 vezes 3. Esse 3 é unidade, então ele vai ficar embaixo da unidade 2. E aí eu multiplico assim, ó, 3 vezes 2, 6. 3. Agora eu vou multiplicar o 3 pela dezena, né? Que eu multipliquei primeiro pela unidade. Agora eu vou multiplicar pela dezena. 3 vezes 3 é igual a 9. Tá bom? Se o número for grande e ele tiver, por exemplo, ele tem aqui uma centena, né? Exemplo, ficou 432 vezes 3. Veja que eu tenho aqui unidade, dezena e centena. A mesma coisa. Primeiro eu multiplico a unidade. 3 vezes 2, 6. Depois eu multiplico a dezena. Unidade vezes dezena. Então, é 3 vezes 3? 9. Por último, eu multiplico a centena. A unidade 3 vezes a centena. 3 vezes 4. Qual o resultado? 12. Entendido aqui, galera? Quando você multiplicar as continhas na vertical, sempre tem que ter esse cuidado. Agora, presta atenção nesse último exemplo aqui. Toda hora eu falo que é o último, né? Só nesse último aqui. Ó, prometo que esse é o último. Tá bom. Ó, vezes 3 também. Colocar a tapada do 3 aqui. Conta? Não, só um minutinho. Responde para mim. 3 vezes 6 dá quanto? Responde para mim. 3 vezes 6 dá quanto? 18. Veja que 18 tem unidade e tem dezena. Quem é que eu coloco aqui embaixo da unidade? Do número 18, que é a resposta. Quem é que eu coloco aqui embaixo da unidade? Do número 18, que é a resposta. Eu coloco 8, né? Tem algum ligado aí. Eu acho que é Heloísa Barbosa. Sempre dá microfone dela. Liga aí, Heloísa. 18 eu coloquei aqui, porque ele é unidade. E a dezena dele eu vou colocar aqui na dezena do número, tá? Isso se chama reagrupamento. Aquele lá, reagrupamentozinho que vocês já ouviram falar tantas vezes na vida. Lucas, presta atenção, Lucas. 3 vezes 5 dá quanto? 15. Mais um do reagrupamento. 16. Veja aqui, galera, ó. Veja aqui que o reagrupamento eu adiciono. Eu não multiplico o reagrupamento, eu somo, tá? Faço uma operação de mais. Agora vamos multiplicar a centena vezes a unidade vezes a centena. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Mais um. 9. Mais um. 9 mais 1, 10. Tchau. O número ficou 356 vezes 3 é igual a 1068. 1068. Dúvida? Não. Vamos praticar no caderno? Sim. Beleza. Sim. Uma pausa aqui.